O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes é confundido por pessoas que não estão muito a par dos traços que uma pessoa com TDAH tem, como ansiedade. Mas, na verdade, elas são coisas um pouco diferentes. Os traços de uma pessoa com TDAH surgem muito cedo, na infância. Você vê aquela criança hiperativa que não consegue parar quieto num lugar. Você pensa, essa criança está ansiosa, ela precisa diminuir um pouco esse fervor. Mas o que acontece é, por conta da baixa da dopamina e da noradrenalina, esses cérebros costumam buscar em outras partes do ambiente dopamina fácil. Então, se eu troco de atividades prazerosas para mim, eu vou trocando de atividade prazerosa para atividade prazerosa. Então, eu estou, assim, dessa forma, buscando a dopamina e conseguindo a dopamina de certa forma. Porque por essa baixa da dopamina e da noradrenalina, existe um descontrole inibitório, a perda do controle inibitório, que faz você ter ações impulsivas, que faz você não ter um controle muito bom das suas ações. Quando você vai ver, você disse sim para diversas atividades, porque te pareceram interessantes no momento em que foram feitas. E você não vai ter tempo de realizá-las, e você talvez não tenha energia para fazer todas. Às vezes você até tem energia, só que você não tem o tempo necessário para realizá-las. A quantidade de compromissos que você tem é muito maior do que o tempo hábil que você tem para realizar essas atividades. Talvez o ator mais famoso que tem TDAH é o Jim Carrey. Mesmo que você não tenha uma noção muito aprofundada sobre o TDAH, você vê características nele que são um TDAH sendo moldado para a criação de arte. One, two, party in the county jail. Putting bells in, they begin to wail. Você vê a criatividade, o humor, uma desconcentração muitas vezes proposital, uma quebra de padrões e um exagero muito bem orquestrado. A hiperatividade está muito bem desenhada lá. É muito alinhada com o déficit de atenção. O déficit de atenção leva a criatividade dele, fazendo com que a hiperatividade seja demonstrada. Mas e para as pessoas que não são o Jim Carrey? Essas pessoas podem crescer com o potencial de criatividade deles podado, porque quando eles eram crianças, eles falaram, você tem que ficar quieto, você tem que seguir as regras que estão sendo impostas aqui. Mesmo se você cresce com essa ideia de que você tem que ser menos histriônico, você tem que ser menos, cada vez menos. Você vai sendo podado, a sua criatividade vai sendo podada, você vai sendo podado como pessoa. E aí, você sim pode ter aliado ao seu TDAH uma ansiedade. Você nasce com um TDAH, enquanto que a ansiedade você pode ter em todas as idades, pode acontecer com qualquer pessoa e pode aparecer a qualquer momento. Você pode ter uma ansiedade derivada dessa podação do TDAH. Você pode ter uma ansiedade por conta dos prazos que você não consegue cumprir, justamente pela sua atenção flutuar por vários interesses. Então você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O déficit de atenção, no caso, é uma atenção muito grande a várias coisas ao mesmo tempo. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo porque essas coisas que você tem interesse são prazerosas e você quer gastar sua energia nelas. A sua hiperatividade é muito mais relacionada com o prazer, enquanto que na ansiedade, a ansiedade é algo muito mais tortuoso. Ele causa um sofrimento. A ansiedade causa sofrimento. A hiperatividade, quando usada para coisas prazerosas, não causa esse mesmo sofrimento. Causa sim um prazer. Então existe essa diferença. Para a pessoa que está de fora, pode parecer a mesma coisa, mas de fato não é. Na realidade das pessoas que têm TDAH, não é. Porém, se o seu TDAH é muito profundo, que causa muito desgaste na sua vida, e que você sente que você tem uma perda de memória, a sua memória é muito afetada, porque para você reter informações, você precisa prestar atenção. Se você não está prestando atenção, não tem como as coisas serem fixadas na sua mente e você poder reproduzi-las depois. Se você tem uma série de atividades para realizar e você tem passos a seguir nessas atividades. Se você não prestou atenção nesses passos, você não vai conseguir realizar a atividade. Isso para qualquer pessoa. Mas se reiteradas as vezes que isso acontece, você já liga a atividade a um pensamento ansioso, porque você sabe que você duvida das suas capacidades que você vai conseguir realizar, porque você já teve esse exemplo antes. Você não conseguiu fazer. Então a ansiedade vai entrando dentro da pessoa que tem o TDAH e vai piorando o seu quadro, vai piorando a sua vida, e você necessita de um tratamento com um olhar mais de perto. É sabido que o Jim Carrey tem depressão, que ele trata essa depressão
A ansiedade vem com um estresse tremendo e a depressão dele pode vir de vários lugares, não é? Pode ser uma comorbidade do TDAH, mas pode ser também de outras coisas, porque a gente não sabe da vida das pessoas intimamente assim pra cravar, né? Pra ficar cravando diagnósticos nas pessoas, né? A gente sabe mais sobre o que elas falam. Mas é possível que você que tem TDAH, pode também desenvolver como comorbidade ansiedade e depressão. E você precisa tratar essa ansiedade, essa depressão. E é indicado tratar antes de tratar o TDAH. Você começa a tomar remédio para TDAH e você tem ansiedade, você tem depressão. O psicoestimulante pode fazer com que os sintomas que você tem sejam muito mais agravados, tanto o psicoestimulante quanto o de liberação prolongada, como o Atenta, que também tem um efeito antidepressivo. Eles podem no começo agravar sintomas, agravar casos que já estão muito graves. Então é preciso conversar com seus médicos para ver quais são as melhores soluções para tratar o seu caso. Existe também a dificuldade de priorizar as tarefas, né? Qual tarefa é mais importante? A tarefa que eu gosto muitas vezes será colocada em um patamar maior e que eu tenho que executar mais rápido, mas muitas vezes ela não é a prioridade para você naquele momento. Então existe também essa dificuldade de priorizar as coisas mais importantes em detrimento das coisas que somente são prazerosas para você. Então a ansiedade, ela pode acontecer em pessoas que tenham TDAH, mas a ansiedade não é critério diagnóstico para diagnosticar alguém com TDAH, e algumas características do TDAH não podem ser confundidas com ansiedade, porque senão elas serão tratadas de forma diferente. Imagine você ser diagnosticado com TDAH, sendo que você tem a ansiedade. Hipoteticamente, vamos criar um cenário hipotético, não é? Você não tem TDAH e você é diagnosticado com TDAH, mas na verdade você tem ansiedade. Você pode ter um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada e outras coisas, mas você é diagnosticado como TDAH por um mal profissional. E você começa a tomar remédios para TDAH. Os remédios para TDAH, eles têm ações negativas para pessoas que não tenham TDAH. Tem notícias de pessoas que gostariam de ir bem em testes, em provas, né? Pessoas que não têm TDAH. E eles tomam o Venvance porque eles acham que vão ter um desempenho melhor. O efeito é contrário. As pessoas têm um desempenho pior, uma desconcentração muito mais evidente do que se elas não tivessem tomado o remédio. Porque ele não foi feito para elas. Porque o TDAH, ele afeta a sua autoestima. Você não conseguir se concentrar numa conversa, como acontece comigo, não consigo me concentrar numa conversa que tem mais de 2 pessoas, falar com a primeira, falar com a segunda, ela não desenvolver um pensamento claro nem para mim mesmo. Eu que tenho hiperatividade mental, acho que desde criança eu tenho hiperatividade mental, é mais comum que os adultos tenham hiperatividade mental, mas acredito que eu tenho ela desde quando era criança. Então você não lembrar de datas, você não lembrar de compromissos, você não lembrar do que você tem para fazer, você esquecer coisas importantes, então isso afeta bastante a sua autoestima, faz você pensar que você pode ter outras coisas, pode fazer você confundir com tô tendo Alzheimer, mas na verdade talvez você tenha, na verdade é um TDAH grave não tratado. E você? Você tem TDAH? Você tem ansiedade? Você tem os dois? Você tem ansiedade como comorbidade? Você tem depressão como comorbidade? Como é que você lida? Como é que você lida com essa cabecinha assim?